vais-me guiando e eu Sim, exatamente. Ok. vou colaborando. Ora, então, bem-vindos ao Entre o Caos e a Cura. Hoje tenho aqui a minha convidada especial, que foi anunciada. Não podia ser de outra forma. A Anabela Carpinteiro, tinhas que ser a primeira deste espaço, porque, como eu disse, na apresentação, nós viemos à vida uma da outra, porque tinha que ser, porque era mesmo assim, estava no nosso destino. Então, eu gostava que tu, te apresentasses e que tivéssemos aqui uma conversa entre amigas. Eu quero que este Entre o Caos e a Cura que mostre às pessoas que todos nós, nas nossas vidas, muitas vezes vamos ao caos, mas que é possível sair dele, com fluidez, com alegria, com bem-estar e que podemos transformar completamente as nossas vidas. Então, vou-te pedir que te apresentes e que nos fales um bocadinho sobre ti. Muito bem, muito bom dia então a todos. Agradecer-te, Teresa, pelo convite. Como tu sabes, eu aceitei logo. Não poderia ser de outra forma também, porque tudo aquilo que me está a acontecer, eu preparei-me para isto. Portanto, tudo aquilo que eu estou agora a materializar é fruto da minha disciplina e da minha dedicação nos últimos 2 anos e meio. Apresentar-me, eu chamo-me Anabela Carpinteiro, vivo na zona centro do país, de Portugal, tenho 51 anos, portanto, no dia em que este podcast for para o ar, farei 52 no dia seguinte e transformei totalmente a minha vida de 2023 para cá. Eu era uma pessoa com muitas crenças limitantes que me estavam a começar a afetar não só fisicamente, como também financeiramente, porque o facto de eu não me sentir merecedora, de eu acreditar que não tinha nascido rica, que nunca poderia enriquecer, o facto de eu ter só o 9º ano impedia-me de acreditar que eu poderia ser a pessoa que eu sou hoje em dia. E eu transformei realmente radicalmente a minha mentalidade primeiro. Fui ao caos, aproveitando aqui o tema do teu podcast. Fui ao caos, fui mesmo às profundezas de tudo aquilo que eu tinha que trabalhar e pronto, como tu sabes, quando batemos no fundo, o único caminho depois é sempre para cima. E tem sido assim os últimos 2 anos e meio. Eu tomei a decisão de mudar a minha vida em agosto de 2023. É óbvio que eu não sabia o que é que isso me traria, por mais força de vontade que eu tivesse, por mais vontade de sonhar, jamais eu pensei. Tu sabias como é que ias fazer isso? Não. Ok. Só sabia, sentia dentro de mim que não tinha nascido para a vida que eu estava a viver. Mas fui criada na religião católica, a acreditar que tinha nascido com aquele destino traçado, que não valia a pena fazer nada, mas quando realmente em 2023 eu estava sem saúde, sem dinheiro, a minha casa estava à venda, porque eu não via outra alternativa para a minha vida. Eu pensei para mim, não sei como, porque eu nunca tinha questionado as minhas crenças até aquele dia, mas pensei, se eu não estou a conseguir aquilo que eu sinto que é meu, se calhar tenho que experimentar outra coisa. E foi aí então que a minha vida começou a mudar. Portanto, começou com a decisão, eu quero mudar, isto não pode continuar assim, mas longe de mim pensar sequer em tudo o que me iria acontecer, não só de menos positivo, não é? Porque a cura traz-nos dias muito maus, não há outra forma de o dizer, Aham. mas assim também as coisas positivas. Portanto, longe de mim imaginar que, mesmo com força de vontade, seria possível eu fazer aquilo que eu via outras pessoas na televisão a fazer.
Eu estava desempregada em 2023, tinha muito tempo livre, via muito, já não via televisão, mas via muitos documentários, a vida das pessoas famosas, que também elas tinham dado a volta à vida delas, e eu, talvez com a vontade de começar a questionar, será que é possível eu também, tomei então a minha decisão. Mas tu falaste aí num ponto, que é muito importante e que muitas vezes, quando nós falamos, e fazemos desenvolvimento pessoal, eu própria muitas vezes, quando estou a fazer formações ou a falar sobre isto, eu digo: está tudo na vossa decisão. E tu falaste aí nesse ponto. Tu tomaste uma decisão. Tu tomaste a decisão, um dia tu disseste: chega, isto não é para mim, eu não quero mais isto, eu não quero viver isto e eu preciso de encontrar uma saída. E tenho a certeza, não é? Porque todas as pessoas que passam por este tipo de processos acontece a mesma coisa. E disseste muito bem, os dias de cura são muito difíceis, porque é preciso mexer naquele lixo todo que nós temos dentro de nós, do nosso subconsciente, e consciencializar determinadas coisas. É difícil. São dias muito desafiadores. Mas tu tomaste essa decisão. Tu sabias que eu não quero continuar assim e eu hoje decido fazer diferente. Não sei o quê, mas eu vou à procura. Como é que tu iniciaste esse processo? Consegues, por exemplo, dizer qual foi o primeiro livro que leste? Qual foi a primeira coisa que tu fizeste? Qual foi a primeira palestra, que tu ouviste, que te impactou e que disse: ok, é isto e eu tenho que continuar? Consigo porque hoje olho para trás e vejo que o universo só estava à espera que eu tomasse a minha decisão, porque foi tudo tão rápido, uma sucessão de acontecimentos tão rápidos, que eu própria não tive tempo sequer de analisar aquilo que me estava a acontecer. Eu tomei então a minha decisão em agosto de 2023, eu percebi que não ia conseguir vender a minha casa, eu estava sem dinheiro, e tomei a decisão então de mudar a minha vida sem saber como é que ia começar. E no dia seguinte a ter tomado esta decisão, eu acordei com uma sensação diferente. Portanto, eu acordei com aquele piquezinho, com aquela sementinha da coragem, desta é que vai. E liguei a minha televisão para ver o YouTube como eu costumava ver e nunca tinha ouvido falar de Beto Russo nem do Oponopono e aparece-me um vídeo da Beto Russo, Oponopono mágico. E eu, Oponopono, nem sequer sabia pronunciar a palavra na altura, não é? Muito menos saber o que era, mas a palavra mágico, como eu vivia no mundo fantasioso, não é? Eu vinha de uma Aham. depressão, eu acreditava que só vendendo a minha casa é que eu ia conseguir ser alguém. Portanto, eu vivia noutro planeta, noutro mundo, noutra dimensão. Eu vivia outra realidade. E a palavra mágico mexeu comigo. E eu cliquei no ver o vídeo. E a verdade é que a Beth, com aquele jeito dela, não é? Chamou-me Uhum. a atenção. E eu pensei, bom, se eu não estou a fazer nada a ninguém e se isto resultar, vou começar já. E naquele dia, apesar dela explicar que era melhor fazer sempre o Oponopono de manhã, eu comecei logo naquele dia. Não tinha já para a mala, hoje em dia tenho vários espalhados pela casa, comecei, Aham. comecei a contar com os dedos. Portanto, nós temos que Exato. repetir as 108 vezes, eu repetia 10, contava pelos dedos, fazia um risquinho no caderno, parecia que estava a jogar cartas. E desenrasquei-me com aquilo que eu tinha. Claro, E claro é que sim. isso que eu digo hoje em dia às pessoas: não arranjem desculpas para não começar já. Exatamente. Eu comecei sem saber o que é que me estava a acontecer. O que é certo é que, mais ou menos após uma semana de fazer o Ho Oponopono, o Uhum. João diz-me assim: eu tenho que ir ver o que é que tu andas a fazer. Ele sabia que eu não estava a tomar nada, porque eu tinha decidido não tratar a minha depressão com medicamentos.
porque Aham. os antidepressivos são um caminho sem volta. E ele Exatamente. começou a ver uma Anabela cada vez mais animada, cada vez mais bem disposta, as alterações do humor a deixarem de acontecer, a Aham. minha mente a ficar cada vez mais clara, e o João é que foi pesquisar o que era o Ho'oponopono. E ele Ah, disse-me, até essa altura tu ainda nem sequer sabias o que era o Ho não, não Oponopono. porque eu sentia-me tão bem, Teresa, e eu Ok, nem queria saber o que é. Eu não estou a fazer mal a ninguém, não estou a prejudicar, vou exatamente. continuar. Ok. Eu comecei logo a sentir algo dentro de mim que eu nunca tinha sentido ao longo da minha vida, esta paz, esta harmonia, esta tranquilidade. Sim, Hum, para quem não sabe, o Ho Oponopono é uma prática milenar, é uma técnica de perdão, e em que nós no subconsciente nos perdoamos, pelos nossos contratos, pelas nossas associações, e é uma prática eu faço também. Eu comecei, eu faço muito e inclusivamente há alguns pacientes, não é? Porque isto depois também depende muito da forma como as pessoas se posicionam e naquilo que elas acreditam. Eu muitas vezes recomendo também que façam o Ho Oponopono porque é realmente libertador. Quando nós, esse alívio que tu dizias que sentias, era o teu subconsciente a libertar-se daquela culpa, daquele peso que tu certamente sentias, não é? E que traz leveza. E isso naturalmente que leva à cura, sim. Teresa, eu era uma bomba relógio em Aham. andamento e Exato. comecei a sentir realmente algo que eu nunca tinha sentido. Como é que eu consegui, por exemplo, ultrapassar o Ho Oponopono, quando o João me disse que era uma técnica realmente com mais de 3.000 anos à havaiana, isto foi logo buscar as minhas crenças religiosas. Como é que eu Exato. ultrapassei isto? Eu peguei num terço que tem 54 contas e Aham. fazia o terço duas vezes. Foi assim que eu fiz a transição para a minha mente não me sabotar. Portanto, Aham. comecei com os dedos, depois com o terço e depois, entretanto, assumi que estava na altura de comprar um japa-mala e de me iniciar, então, na busca da espiritualidade, porque a espiritualidade Foi difícil para ti, ahm, libertar-te da culpa de estares a trair aquilo que te tinha sido ensinado desde pequenina? foi difícil começar a trazer à tona aqueles sentimentos, porque o Ho Oponopono vai nos dando clareza, não é? Sobre aquilo que Sim, temos que trabalhar. E eu exatamente. começar a perceber que era uma invejosa de primeira, que quando eu via mesmo a vida de alguns familiares, eu não lhes desejava bem, eu invejava a vida que eles tinham. Quando eu Hum, comecei a perceber que guardava rancor do meu ex-marido, quando eu percebi que tinha amaldiçoado o agente imobiliário que não conseguiu vender a minha casa, exato. eu tive que trabalhar, portanto, foi difícil realmente quebrar essa crença que me levava à religião, mas mais difícil foi perceber os sentimentos que eu tinha dentro de mim e que precisava de trabalhar, porque senão eu não tinha conseguido mudar a minha vida. Uau, parabéns. Isso é de uma coragem admitir, sabes que este podcast vai ser visto por muita gente e nem todas as pessoas têm essa coragem e essa generosidade de se despirem e de se colocarem a nu, naquilo que para a grande maioria das pessoas são fragilidades, porque nós somos feitos de luz e sombra. Todos nós sentimos raiva, todos nós somos invejosos, todos nós somos mentirosos, só que nós mostramos sempre a nossa parte bonita, não é? E porquê? Porque para a sociedade, isso é o que importa, é o que conta. E obrigada por mostrares que nós precisamos de nos aceitar tal como somos, porque se realmente queremos mudar, isso é muito, muito importante. Portanto, obrigada e parabéns por essa, por essa tua clareza, porque
Eu falo isto também, não é? Para que as pessoas que vejam o podcast daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, o tempo que Aham, for, perceberem que primeiro fazerem o clique, pá, se ela está a admitir que era invejosa e que tinha isto e que tinha aquilo, se calhar se eu admitir também, eu posso conseguir mudar. Porque eu exatamente. depois percebi, e isto eu aprendi com a Helena Orives, que tudo aquilo que nós conseguimos admitir e aceitar, nós podemos mudar. Se eu Exatamente. continuasse a ignorar que era invejosa, que tinha raiva, ressentimento, que amaldiçoava as pessoas, Uhum, não trazendo aquilo que eu tinha que trabalhar para a luz, eu ia continuar exatamente como estava. E eu exatamente. queria mesmo muito mudar, eu Sim. senti que tinha que ser. É importante admitir isso, até porque é assim, o outro não existe, não é? O outro só nos mostra aquilo que nós temos dentro de nós, não é? E E a isso inveja para mim, desculpa, isso para mim foi dos conceitos mais complicados de aceitar. é desafiante, não é? Porque é assim, quando nós culpamos os outros, é muito mais fácil. Nós Sim, continuamos a nossa vida, mas quando nós percebemos que os outros nos vêm mostrar aquilo que temos que trabalhar e que o que desejamos ao outro volta para nós, é aham, duro, mas é também libertador. Porque a partir daí nós começamos a controlar um bocadinho mais aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. exatamente, exatamente. É talvez dos exercícios mais desafiantes que o ser humano precisa de fazer. E atenção que a raiva, a inveja, a mentira, elas vão acompanhar-nos assim como a alegria, a tristeza, por toda a vida. Hoje, tu muito mais consciente, eu muito mais consciente. Agora, vai sempre haver em algum momento da vida que nós vamos sentir essas emoções, que nós vamos ter. Porque faz falta. Há momentos em que tu precisas de sentir raiva, há momentos em que tu precisas de sentir inveja. Quanto mais não seja para te mostrar que, olha, espera, porque aquilo que está a acontecer tu também és capaz. Só tens que mudar o teu mindset, só tens que percepcionar aqui alguma coisa que não está a acontecer. E quando nós vivemos desta forma no presente, no aqui e agora, muito conscientes de quem nós somos e que nós não podemos procurar fora. A nossa felicidade não depende dos outros, não depende de nada exterior, depende simplesmente de nós. Os eventos não existem, não é? O outro, ou os eventos só nos vêm mostrar aquilo que nós realmente precisamos de olhar para nós, de percepcionar e de mudar. E é muito interessante perceber que tu conseguiste fazer isso. Eu gostava de pegar aqui num tema porque é importante. Acho que ainda há muitas crenças relativamente àquilo que nós podemos fazer pelos outros, não é? E tu disseste aí ali, lá atrás uma coisa muito interessante. Eu não me sentia capaz porque eu só tinha o nono ano, não é? Mas eu sei, e tu sabes, não é? Que com tudo aquilo que tu tens estudado e com todas as formações que tu tens feito, tu hoje és uma pessoa perfeitamente capaz, não é? E com um conhecimento e com ferramentas que tu podes ajudar muita gente e estás a ajudar muitas pessoas, não é? Assim elas o queiram, assim elas decidam. Porque nós também sabemos que muitas vezes as pessoas querem muito e aproximam-se e dizem, mas falta-lhes aquele clique que tu, naquele dia, em agosto, disseste: chega, acabou, eu não quero mais isto, não é? E a decisão, Olha, e não pedi ajuda a ninguém, é isso que eu estou sempre a dizer. Eu exatamente, desenrasquei-me, eu safei-me, a bom português, com aquilo que tinha. E só tu uma coisa, foste, tu foste uma autodidata.
Exatamente, Sim, depois, lá sim, está. Primeiro eu não tinha dinheiro também para fazer nada, portanto, o exato. primeiro vídeo que eu vi foi no YouTube e só dizer-te então, em relação ao primeiro livro, visto que tu falaste também no momento presente e no agora, eu estava aqui na cozinha num dia muito, muito difícil, o meu irmão veio cá à casa e falou-me num livro que ele tinha lido. Portanto, isto mais ou menos uma semana, na mesma semana do vídeo do Ho Oponopono. Talvez na primeira catarse que eu tenha tido, ele veio cá à casa e disse-me, olha, eu li um livro, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, Exatamente. e foi o meu primeiro livro de desenvolvimento pessoal. Eu Uau. só li até então revistas, jornais, fofocas, Hã? e aquele livro mexeu muito comigo. Uhum. Mexeu muito comigo. É um Tanto livro. mexeu, eu não consegui ler o livro todo da primeira vez até ao final, porque eu não queria acreditar que a vida fosse assim. Há livros para os quais nós não estamos preparados. Pronto, e eu não estava, depois peguei nele novamente, já o li todo, Exato. mas eu não queria acreditar que tivesse sido possível eu estar adormecida durante 49 anos. E Aham, aí sim. vem a primeira fase da revolta. Ok. E depois de passar a fase da revolta, em vez de porque é que eu só acordei aos 49 anos, vem a transição. Ainda bem que eu acordei aos 49 anos, porque há Uhum. pessoas que nascem e morrem sem nunca perceberem como é que a vida Exatamente. funciona. Exatamente. E é muito importante, eu costumo dizer sempre isto. Ahm, Tudo aquilo que tu viveste foi muito importante. Não é? É bom que as pessoas percebam que todas as experiências, todas as situações, tu tiveste um primeiro casamento que foi desafiante, criaste a tua filha depois sozinha, entretanto tens um segundo casamento muito feliz. Atraíste um homem maravilhoso para ti, isso é fantástico. Um, mas é importante que as pessoas percebam que tudo aquilo que nós vivemos é importante, é quem nós somos. E todas essas experiências vão servir para que tu hoje sejas a mulher forte que tu és, que tenhas uma percepção diferente. Aquilo que tu falaste aí num termo muito engraçado que nós no desenvolvimento pessoal usamos muito, que é a catarse. As catarses são extremamente importantes, são transformadoras. Muitas vezes a grande maioria das pessoas não sabe, mas são muito importantes e dão-nos a possibilidade, de nos libertarmos, não é? Lembras-te como é que foi a tua primeira catarse? Lembro, entre muitos desafios a nível físico que eu tinha, antes de decidir mudar, um deles era pavor de viajar e vertigens. Ok. Quando eu tomei a minha decisão e comecei a melhorar, portanto, em agosto de 2023, o João, quando viu que eu estava mais ou menos estabilizada, em outubro, decidiu levar-me aos Açores. Ele viveu na, Uau! ele viveu na base militar dos Açores durante 4 anos e era um gosto dele. Ele referia isso várias vezes todos os anos, só que eu tinha pavor a viagens. E quando ele viu que eu já estava melhor para viajar, marcou então, fomos passar uns dias aos Açores. Quando o avião aterrou nos Açores, eu não sei o que é que me aconteceu. Eu vinha bem no avião e quando eu coloquei o meu pé nos Açores, eu disse ao João: não sei o que é isto, não estou a gostar nada. Senti muito, 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 muito mal. Muito, 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 muito mal. Hum, Foi a primeira catarse que eu tive, mesmo, mesmo, mesmo a sentir há algo de errado comigo. O que é isto? O que é que se passa? Porque até então eu tinha tido pequenas catarses, crises de choro, mas aquilo foi
um descolamento. Nessa não choraste, não te revoltaste? Não, 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 mas senti a minha identidade, não é? E nós agora trabalhamos isso e estudamos isso. Senti a minha antiga identidade a abandonar-me. Senti Uau! um peso, senti. Pronto, nós passámos aqueles dias nos Açores, eu fiz o melhor que pude para conseguir aproveitar, mas foi muito difícil para mim. Não consigo explicar por palavras, porque eu não chorei, não foi nada desse género, mas foi realmente algo interno que me deixava muito, muito, muito desconfortável, muito má. Regressámos ao continente e eu volto a ficar bem. Uau! Que interessante! A partir daí, consegues viajar sem problema? Sem problemas, adoro viajar. Aliás, Ok, já temos viagens programadas para este exato. ano. Aham, Uma das minhas viagens de sonho, que era ir aos Estados Unidos, desde pequenina que eu sonhava com isso, vai se concretizar este ano, em exatamente. 2026. Portanto, é óbvio que adoro viajar. As vertigens diminuíram em 90%. Todos os desafios físicos que eu tinha, por exemplo, prisão de ventre, de cada vez que eu pensava em viajar, os Aham. meus intestinos bloqueavam 3 a 4 dias antes da viagem. Eu era Uau, muito capaz de bom. passar uma semana sem fazer as minhas necessidades. Bom, tu daí para cá estudaste muito, tornaste-te uma expert em desenvolvimento pessoal, inclusivamente já fazes também cursos para outras pessoas, não é? E tens alunos com resultados muito bons, mas eu gostava que me falasses um pouco de como é que é. Porque tu até aos 49 anos tivestes, digamos que, empregos normais, não foi? Em que é que tu trabalhaste ao longo da tua vida? Então, comecei por trabalhar em lojas, no comércio tradicional, Ok. e depois as minhas crenças levaram-me a arranjar cada vez empregos piores. Portanto, trabalhar por turnos, fábricas a picar cartão, ser Certo. maltratada pelos empregadores, ser Aham. maltratada pelos colegas de trabalho, restauração, portanto, tudo aquilo que era mais difícil, com mais sacrifício, que foi aquilo que eu vi os meus pais fazerem, não é? Exato. Agora compreendo porque é que eu atraía sempre esse. Atraía e não só, eu não me sentia merecedora sequer de procurar Algo um, melhor. um trabalho. Longe de mim pensar em carreira profissional, para mim era trabalhar, sacrifício, dor, ser maltratada, chegar ao final do mês, ser mal paga, Aham. e recomeçar tudo no mês seguinte. Portanto, a Exato. minha vida era assim, até que então, em final de 2023, com todo o trabalho, pronto, eu comecei a estudar, eu não sabia que estava a estudar sequer, eu comecei a ler para me curar, não é? Eu comecei a ler, comecei a ver vídeos, comecei a ver documentários, comecei a ler os livros de biologia da minha filha do 12º ano, para perceber o corpo humano, para perceber o cérebro. Exato. É verdade, eu comecei mesmo pelo básico. Via vídeos no YouTube, como ensinar a uma. Eu ia pesquisar na lupa, como ensinar a uma criança de 4 anos o funcionamento do cérebro humano, porque eu precisava de entender e eu sabia que com as minhas capacidades na altura eu não podia ir logo para o nível máximo, não é? Porque Aham. senão não ia conseguir. Então Exato. foi assim. Final de 2023, eu começo a despertar realmente a vontade, portanto, com toda a escrita, porque eu não tinha qualquer orientação profissional. Eu estava desempregada, não Uhum. sabia o que é que ia ser da minha vida, mas todos os dias fazia os exercícios que eu hoje em dia dou às pessoas para fazerem, não é? Às minhas alunas. Eu escrevia, eu gosto de fazer isto, eu gosto de fazer aquilo, porque uma das coisas que eu aprendi é que todos nós viemos a este mundo com um propósito. E enquanto eu Exatamente. não encontrasse o meu propósito, eu ia continuar a patinar.
por mais vontade que eu tivesse. E o propósito, a forma mais fácil de nós definirmos o nosso propósito é fazer a seguinte pergunta: o que é que eu era capaz de falar horas, dias e semanas que seja a minha verdade e que consiga contribuir com o mundo? E eu comecei a perceber que a única coisa que eu ia conseguir falar aos outros era sobre a minha vida, a minha transformação que estava a acontecer, era real. O João cada vez me via mais forte, mais empoderada, mas depois vem outra crença: ninguém vai querer saber da minha vida. E foi aí que eu percebi que precisava de terapia, precisava de ajuda. E no final de 2023, mais uma vez a ligar a minha televisão no YouTube, vejo um vídeo de uma brasileira a falar das barras de Access, Exato. que nos ajudam a libertar de crenças ao nível do subconsciente. Pronto, isto foi no dia 27 de dezembro de 2023. Mais uma vez, não deixei para o dia da manhã. Acabei de ver o vídeo, pesquisei no Google barras de Access e a primeira pessoa que me apareceu no Google que dava essa terapia em Lisboa, eu marquei para o dia 3 de janeiro. Uau! 3 de janeiro fiz a primeira sessão de terapia, 10 de janeiro fiz o primeiro curso, tornei-me praticante de barras de Access, tornei-me facilitadora, fiz também o curso de facelift energético de Access e enveredei primeiro pelas terapias energéticas. Portanto, consolidei tudo depois, indo à Espanha com o João, nós temos os mesmos cursos, e fizemos biomagnetismo médico em Espanha. E realmente este foi o meu ponto de partida para uma nova carreira profissional. Mas mesmo assim, em 2024, já com a mudança a acontecer, já com o meu consultório de terapias em Pombal, eu sentia que merecia mais. Então, se eu estava a ter aquele trabalho todo, se eu precisava de fazer terapias, será que não havia alguma coisa que me pudesse ajudar primeiro a mim a continuar a trabalhar em mim, na minha energia, na minha memória, no meu foco, na minha clareza mental, e depois que me pudesse ajudar a realizar os meus sonhos? E comecei a fazer afirmações, comecei a fazer exercícios mais virados para essa vertente. Eu tenho isto, mas quero mais. Eu Exato. tinha as terapias, comecei nas redes sociais, mas eu queria mais. Eu queria mesmo continuar a evoluir. E foi aí então que no dia 12 de junho de 2024 nós nos conhecemos. Exatamente. Até me estou a arrepiar toda. É verdade. E é curioso porque eu conheci-te exatamente pelas barras. Eu sou praticante e facilitadora de barras desde 2017. E eu, quando também me apareceu as barras, eu já era, na altura, já há alguns anos psicóloga, portanto já estava licenciada há muito tempo, há muitos anos. Eu estive muitos anos sem exercer, porque trabalhava na empresa do meu ex-marido. Mas fui fazendo sempre muito desenvolvimento, muita formação. Já tinha feito hipnoterapia e, entretanto, um dia no Facebook também apareceram umas barras. E aquela terapia mexeu comigo. Foi como se me tivesse a chamar, ok? E eu também foi a mesma coisa. Eu não deixei para o dia seguinte. Eu marquei imediatamente, fui logo fazer o primeiro curso e depois também fiz, tornei-me praticante. Entretanto, fiz muitas outras, fiz o facelift, fiz o fundamento do Access Consciousness, porque é um método realmente que eu gosto e que eu ponho em prática nas minhas consultas. Eu trabalho muito com os meus pacientes com o método Access Consciousness. E quando eu vejo um vídeo teu, vejo um Reels no Instagram, eu decidi mandar-te uma mensagem, não é? E lembro-me até hoje
da mensagem que te mandei, porque eu sabia que ela ia ter impacto, porque eu não sei porquê, eu senti uma conexão contigo, eu gostei. Sabes, quando nós olhamos para um Reels e, e nós sentimos uma conexão com aquela pessoa, é agradável, chama por nós. Então, eu lembro-me que te mandei uma mensagem a dizer o que se requer para que eu possa contactar contigo. E eu sabia que essa pergunta ia ter impacto contigo, porque é um processo do Access, não é? O que se requer para que tu consigas algo diferente, não é? Então, foi realmente muito bom porque eu lembro-me que nós tivemos uma conversa muito engraçada, muito fluida. A mensagem foi de manhã, tu deixaste-me Exato, o teu contacto telefónico, à hora do almoço eu telefonei-te, exato. tivemos muito tempo ao telefone, Aham. e eu lembro-me de desligar o telefone, portanto isto foi à hora do almoço, vir para cima almoçar e dizer ao João, eu não acredito que isto me está a acontecer. Aquelas sincronicidades que nós ouvimos falar de quando nós queremos realmente algo. É assim, não é ficar de braços cruzados à espera, mas se nós tivermos realmente a verdadeira vontade, o tal desejo ardente que o Napoleon Hill diz dentro de Exatamente. nós, o Aham. universo vai colocar, como colocou o meu vídeo no teu feed. Eu não era esta pessoa, óbvio que sou hoje, mas mesmo assim, algo nos ligou. E eu disse ao João: eu não acredito que tudo aquilo que eu tenho estado a pedir chegou. Eu não acredito. E mais uma vez, portanto, nós falámos no dia 12, no dia 13 eu dei-te o meu sim, Exatamente. e iniciámos depois o nosso trabalho em equipa, em conjunto, que eu também percebi que precisava de aprender a vibrar com o sucesso dos outros, precisava de Exato. aprender a trabalhar em equipa. E então, no dia 13, longe de mim mais uma vez imaginar, vê tu bem, quase um ano depois da tomada de decisão, Aham. já com um nível de consciência diferente, já com muitos livros lidos, já estava a começar a ganhar dinheiro das minhas terapias, mas longe de me imaginar que eu ia, se eu evoluí de agosto de 2023 até junho de 2024, 50%, de junho de 2024 até hoje, eu estou irreconhecível. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, Concordo a minha completamente entrada, contigo. isto foi a cereja no topo do bolo, Aham. foi realmente aquilo que eu andava a pedir a Deus, Uhum. e muito mais, porque quando nós nos abrimos verdadeiramente a todas as infinitas possibilidades, nós Exatamente. percebemos que isto não tem fim. Bom, mas vamos explicar também então o que é que foi isso, que convite foi esse que eu te fiz e que transformou a tua vida, não é? Porque ahm, estamos a falar de uma mudança muito grande na tua vida, de tu descobrires a tua vocação aos 50 anos, de tu descobrires que podias ser muito mais do que aquilo que tinhas sido até ali e que quando nós pedimos ao universo, eu costumo dizer, universo, Deus, chamem-lhe o que quiserem, não é? As pessoas têm o direito de ter as suas crenças numa divindade ou não, não é? Mas quando nós pedimos, o universo responde, não é? E tu pediste e o universo respondeu, colocou no teu caminho. Nós também sabemos que às vezes a oportunidade que te apareceu a ti já apareceu a outras pessoas. E nem todas as pessoas vão agarrar a oportunidade da mesma forma que tu agarraste, não é? Teresa, eu, antes de 2023, não teria agarrado esta oportunidade. As minhas Exatamente. crenças iam chocar contra isto, porque eu estava formatada para o sistema, para o modelo de trabalho tradicional.
Exatamente. Trabalhar muito, ganhar pouco, sofrer e honrar aquilo que os meus antepassados todos sofreram e passaram. Exatamente. Ou seja, há aqui uma coisa que é muito importante, vamos meter aqui talvez um bocadinho de constelações familiares, para que as pessoas percebam. A grande maioria de nós honra os antepassados. Nós temos lealdades inconscientes, não é? E aquilo que tu disseste há bocadinho, é absolutamente correto. Eu vi os meus pais viverem toda a vida uma vida de sacrifício, trabalharem muitas horas, com muita dor, com muito sacrifício, chegarem a casa muito cansados, e no dia seguinte voltarem ao mesmo, receberem pouco, não é? E terem uma vida de muito sacrifício. E aquilo que eu vi nos meus pais é aquilo que eu vou repetir. Nós repetimos padrões. E isso foi o que tu fizeste durante alguns anos. Só que a determinada altura da tua vida tu percebeste, não, há aqui algo mais e eu posso ter aqui algo mais. Eu posso ser algo mais. E tiveste realmente a coragem de enfrentar, de te despires de todas as tuas crenças e de trabalhares e de continuares a trabalhar, porque nós continuamos todos os dias a trabalhar, porque nós continuamos todos os dias a encontrar novas coisas, não é? Porque este é um trabalho e eu acho que é aí que está efetivamente a beleza de nós vivermos muito presentes naquilo que é a nossa vida, porque nós deixamos de nos preocupar com aquilo que o outro pensa, com aquilo que o outro vai dizer e começamos a fazer o inverso. Ok, porque é que isto me está a acontecer? O que é que eu preciso de aprender aqui? E quando nós começamos a fazer este exercício ao contrário daquilo que a grande maioria das pessoas faz, nós começamos a ter uma clareza e uma abertura de mente, uma consciência completamente diferente. Então, isso aconteceu, não é? Portanto, em 2024 aconteceu-te e tu percebeste que tenho aqui uma oportunidade que me pode ajudar ainda mais. Como é que foi? Então, foi fazer, portanto, o meu registro na empresa. Tu fizeste-me o convite. Não, para entrar para esta empresa não vale a pena mandar currículo, só se entra por convite. Exatamente. E quando eu recebi a minha primeira encomenda, comecei logo a utilizar o produto e mais uma vez, como tinha acontecido com o Ho Oponopono, passada uma semana eu estava diferente novamente, cada vez mais animada, cada vez mais. Uma das coisas que eu notei, por exemplo, é que eu de manhã, quando eu tinha que calçar as minhas meias, não é, para me vestir, eu tinha dores nas costas, nos joelhos, às vezes tinha que lançar assim a meia e depois puxar, e isso Aham. deixou de me acontecer. Comecei a ter mais flexibilidade, a minha memória a voltar. E depois, quando eu, mais uma vez, como no Ho Oponopono, primeiro experimentei e depois é que fui perceber o que era isto. E quando eu percebi que o trabalho em si, que a profissão em si, que a empresa em si era tudo aquilo que eu estava e muito mais a pedir nos últimos meses, que esta profissão encaixava como uma luva na nova Anabela, que queria Uhum. crescer, queria continuar a aprender, ou seja, o universo agora estava-me a dar as pessoas, eu tinha caminhado sozinha e Uhum. iria continuar a caminhar sozinha, e o universo deu uma comunidade, deu umas pessoas de sucesso acima de mim para eu me começar a guiar e Uhum. começar a repetir aquilo que elas faziam para eu também continuar a ter sucesso. E depois, mais uma vez, tudo aquilo que me disseram para ler, eu lembro-me do primeiro evento que eu fui, o Paulo e a Liliana tinham lá livros para vender, comprei o GoPro, o negócio do século XXI, comprei Aham. 4 livros nesse dia, porque eu estava ávida de Exatamente. começar então, pela primeira vez na minha vida, uma carreira profissional escolhida por mim.
porque até aos 49 anos todos os meus empregos foram-me impostos pelas circunstâncias, pela sociedade. Porque Exato. tem que ser isto, porque eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Agora não. Agora eu era livre, eu tinha tomado a minha decisão mais uma vez, eu vou ingressar nesta empresa, eu vou aprender o que tiver que aprender e tem sido incrível. As Uhum. pessoas que têm entrado na minha vida através da LifeWave, todos os teus ensinamentos, todas as vezes no início, as minhas dúvidas. Eu era muito chata no início, eu ainda precisava de validação e tu estavas a cumprir o teu papel, né? Uhum. Sim. Como pessoa, portanto, nós chamamos patrocinadora ou offline, Aham. mesmo com a tua vida, de cada vez que a Anabela tinha medo, pronto, e eu fui-me fortalecendo. Não é? Claro, Hoje claro. em dia já não preciso de validação, faço as coisas sozinha, mas para quem realmente procura um novo rumo profissional, é possível a qualquer idade, é Sim, possível mesmo com a quarta classe, é possível exatamente. vindo de qualquer mundo, apenas precisam de se deixar guiar pelo sistema que já provou que resulta, porque não Exatamente. resulta só comigo. Sim, 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 sem dúvida. Jim Rohn dizia que nós somos a soma das 5 pessoas que estão à nossa volta. E aqui nós temos exatamente esse paralelismo. Antes dos 49 anos, o que é que tu atraías para ti? Atraías para ti pessoas na vibração em que tu estavas, e a partir do momento em que tu começas a mudar e começas essa mudança de vibração com o Ho Oponopono, ahm, realmente há uma transformação enorme em ti e hoje tu realmente atraes para ti pessoas muito bonitas e tens à tua volta pessoas muito bonitas. É um orgulho, para mim, poder chamar-te de amiga e hoje poder, se ao início talvez sim, tenhas sido minha discípula, hoje já não, porque tu hoje estás ao meu nível. Aliás, tu és daquelas pessoas que eu adoro, porque, e tem acontecido muito, eu faço-te um desafio e tu não viras as costas a um desafio. Tu não pensas duas vezes, percebes? Ahm, Tu, sempre que eu te desafio para alguma coisa, tu, bora lá, é para fazer, é para fazer. E isso é uma coisa muito interessante em ti. É essa tua garra, essa tua vontade de Teresa, querer. eu aprendi isto também na LifeWave, não é? Que é liderar pelo exemplo. Então, se Exatamente. me desafiam e eu digo que não, as Aham, pessoas agora que estão comigo, o que é que há de dizer? E depois isto torna-se automático. No início é exatamente. forçado, é óbvio que eu continuo a ter aquelas barreiras de vez em quando me fazem um convite para algo. Se calhar é melhor não ser. Por exemplo, quando me fizeste o convite para o podcast, eu disse logo sim, mas é Uhum, óbvio que até chegar este dia, houve várias situações que eu ficava a pensar, se calhar, só que eu já não deixo essas vozes sabotarem-me. O que é que exato. pior me pode acontecer? Hum? Eu vou dar aquilo que tenho, vamos ter um. Mas é importante referir isso porque há certamente muita gente que, e a ti passou-te pela cabeça, só que lá está, tu não deixas que as vozes te dominem, não é? Mas certamente que houve aquelas vozes. Ela vai-te falar sobre a tua vida pessoal. Vais falar sobre coisas que se calhar não queres, e depois, se a tua mãe vai ouvir, se os teus irmãos vão ouvir, se a tua filha vai ouvir, não é? E nós temos muito esse medo do julgamento, principalmente quando é com os nossos filhos, não é? Temos aquele medo interno que eles sintam vergonha de nós, não é? É verdade. É preciso nós assumirmos isso. Sabes que tu também me tens ensinado muito e eu estar aqui hoje é um grande desafio. Tu sabes disso, porque eu própria tenho essas crenças, esses medos.
Eu primeiro porque eu fui formatada para estar com o one-to-one, não é? Eu fui formatada para estar num gabinete com uma pessoa, não é? Embora ao longo do meu percurso eu também tenha feito formações e faço, mas sempre em circuitos mais fechados, ou no Zoom, ou em sala, não é? E eu adoro fazer desenvolvimento. E eu acho que isso é aquilo que tu dizias há bocado, isso nota-se porque eu sou capaz de estar a falar sobre um tema horas e horas sem me calar e eu não me canso nunca disto, não é? Muita gente, pergunta, como é que tu és capaz de trabalhar tantas horas? Porque eu adoro aquilo que faço, porque eu sou apaixonada por aquilo que faço. E portanto, isto eu nunca venho cansada do trabalho, não é? Pronto, então, e isso acho que é algo que é comum a nós. Mas o ir para as redes sociais, o expor-me, o começar a pensar e o que é que os meus filhos vão pensar, e nós temos muito que nos despir dessas crenças porque afinal de contas nós estamos aqui em missão. E eu tenho a certeza que quer aquilo que tu mostraste aqui hoje, quer aquilo que eu vou mostrar também, vai ajudar muitas pessoas que estão possivelmente na mesma condição que nós, e que se calhar só precisavam de nos ouvir para pensarem assim, mas se elas fazem, eu também sou capaz. Se elas podem fazer, eu também sou capaz de fazer. E é Então, verdade, isso não é frase feita, é a realidade. Que é, tipo de pessoa seria eu se eu também decidi utilizar as redes sociais a meu favor e não contra mim? Porque eu, como a exatamente, maior parte das pessoas, passava o dia a escovilhar a vida dos outros. Isso exatamente. só me prejudicava. Então, quando eu decidi fazer das redes sociais mais uma fonte de rendimento, não é? Comecei a pensar que tipo de pessoa sou eu se vou, por exemplo, fazer um vídeo e dizer eu transformei a minha vida e não dou pormenores. As pessoas Uhum, precisam de criar identificação. Têm que exatamente. saber que é possível a qualquer idade, independentemente da localização geográfica, porque eu no início também tinha esta crença. Se eu estivesse em Lisboa ou no Porto era muito mais fácil, porque lá há tudo. Estás a ver? Aham, A vítima, a menininha da aldeia, tinha que ir para o Porto ou para Lisboa para mudar a vida dela. porque senão não tinha oportunidade. Mas isso não é verdade. Eu Exato. atraí todas as oportunidades no conforto do meu lar, Uhum, no lar que eu tinha colocado à venda. Portanto, isto é a maior ironia da vida. Quer dizer, exatamente. eu queria vender a minha casa. E hoje em dia trabalho em casa com muito orgulho e muito amor e todos os dias abençoo o dia em que o agente imobiliário não trouxe cá o cliente certo, porque vieram cá muitas pessoas ver. Mas, por incrível que pareça, todas as casas à volta, havia aqui muitas casas à volta para vender. Esta região começou a ser muito procurada por holandeses, ingleses, inclusive houve uma casa na rua paralela à minha, de uma amiga minha, que foi vendida 2 vezes no mesmo ano, Uau! e a minha, as pessoas vinham aqui e não havia uma proposta. Agora, imagina o desespero que eu não devia de emanar. Aham, Agora compreendo que era isso, não é? A casa, o problema não era a casa, o problema não era a falta de dinheiro, o problema era eu ter que enfrentar que eu, para mudar a minha vida, tinha que trazer tudo cá para fora. exatamente, exatamente. E pronto, e tem sido maravilhoso porque realmente eu atraí todas as oportunidades no conforto do meu lar. E hoje em Exatamente. dia os clientes, os meus alunos conhecem-me 80% deles pelas redes sociais. Exato. Bom, e para terminarmos, tu hoje tens o emprego dos sonhos. Eu hoje Trabalho, tenho a vida dos sonhos. Eu não tenho só um emprego, tenho vários, todos se complementam. certo? Energia, transformação, abundância, prosperidade. Nunca me foi possível sequer permitir-me poder ganhar, receber aquilo que eu ganho hoje em dia.
A Muito bem. LifeWave, por exemplo, veio-me abrir as portas, a minha mentalidade, não é? Aham. Nas nossas formações de equipa, uma das primeiras coisas que eu comecei a sentir foi: uau, aquilo que eu andava a ler, aquilo que eu andava a pesquisar e a estudar, está-me a ser dado aqui para eu me tornar cada vez melhor. E comecei a valorizar isso. Exato. E eu não sei, eu acho que tu também sentiste, porque eu, por exemplo, quando me apresentaram a LifeWave, eu senti que a LifeWave vinha para complementar tudo aquilo que eu já tinha. E porquê? Porque eu identifiquei-me muito com a LifeWave, identifiquei-me com a missão do seu criador, com a missão do cientista. Ele tem o objetivo de ajudar as pessoas exatamente a viverem melhor, a terem uma vida de qualidade, não é? E eu identifiquei-me com isso. E hoje, claro que a LifeWave é um. Eu também, como tu, trabalho muito em casa, no conforto da minha casa, do meu lar. Hoje, o dia vai ser para estar em casa. Vou ter uma parte de trabalho, mas vou ter uma parte de estudo também. Depois é isso tudo que a mim me deixa muito grata e muito feliz, porque eu vou gerindo os meus dias como eu quero, vou gerindo a minha agenda como eu quero. Amanhã vou para a guarda, o fim de semana em trabalho. É a Ah, verdadeira liberdade, Teresa. Não é a exatamente, liberdade das redes sociais, não é a liberdade da televisão, não é a liberdade do sistema. É a verdadeira liberdade. É tu exato, acordares de manhã, vais porque queres, porque gostas, porque exato, amas. És exatamente. livre. Exatamente, é isso, é. E eu sou apaixonada. E portanto, tu tens realmente isso. A Lifeway veio-te trazer ainda mais conhecimento, veio-te ajudar a profissionalizar-te, não é? Porque as pessoas acham que ter uma profissão é ser caixa de um supermercado, mas não. Nós podemos nos profissionalizar em marketing, ah, e podemos ajudar muitas pessoas. E nós temos ajudado muita gente, muita gente. E isso é Muita muito, gente. muito, muito É gratificante. incrível. ah, Quando nós nos abrimos realmente, de verdade, para tudo aquilo que o universo tem para toda a gente, não é só para mim, não é só para ti, é para Exatamente, toda a gente, as coisas acontecem. exato, A pessoa exato. certa, o telefonema certo. Agora lá está, as pessoas andam tão, às vezes, os filtros, as crenças não lhes permitem ver. Há de haver muita gente, se calhar, que vai ver este podcast e que vai pensar: ai, a Teresa tem tanta sorte, quem me dera. Ah, É, pois, sim, pois sim. a Anabela conseguiu porque tem o marido. Mas Aham. eu disse ao João, quando eu comecei a perceber aquilo que me estava a acontecer, eu disse ao João: por mais que eu te ame, e isto é verídico, ou vens ou ficas, porque Exato, eu iria mudar a minha vida com ele ou sem ele. É óbvio que eu iria fazer tudo para manter o meu casamento. claro, Mas quando claro. tomamos uma decisão, e é isto que eu gostava então de terminar, nada nem ninguém tem poder sobre nós. Quando tomamos uma decisão, não vai ser o marido, a mulher, o pai, o filho, a mãe que têm o poder de fazer com que a gente arranje uma desculpa para não cumprir isso. E essa decisão, eu costumo dizer muitas vezes, o mundo vai continuar a existir, nós vamos continuar a ter sucesso Hum? se A, B ou C desistir, se tomar a decisão e depois não levar à frente. Portanto, Certíssimo. as pessoas só se estão a magoar e a prejudicar a elas. Porque quando nós Uhum. mudamos a nossa mentalidade, quando nós provamos desta nova vida, nunca Exatamente. mais queremos voltar atrás. Exatamente. Bom, então deixa lá as tuas redes sociais, como é que as pessoas te podem seguir. Vamos pedir também que este podcast vai ficar disponível no meu canal do YouTube, portanto sigam o canal, sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, procurem-nos
e se vos fez sentido aquilo que estas duas mulheres estiveram aqui a fazer, e se vocês também tiverem um desejo ardente de mudar a vossa vida, procurem-nos, porque nós estamos aqui à disposição para vos ajudar a terem uma vida maravilhosa como nós temos, porque esse é o nosso objetivo e a nossa missão de vida, não é assim? É verdade. Agradecer-te, Teresa, e deixar aqui um pedido ao universo, que este podcast chegue à pessoa certa no Exato, momento exato. certo, exatamente. Olha, Obrigada mais uma vez, foi um gosto, foi maravilhoso. O meu primeiro podcast. obrigada por teres aceito o desafio. Foi uma honra estar aqui contigo, poderes partilhar. Agradeço-te a tua generosidade e pronto, e abraçamos-nos em breve por aí num dos eventos ou em alguma situação da nossa vida pessoal. Obrigada a todos e esperemos que gostem, porque nós vamos voltar. Cá estarei depois na próxima semana com outra convidada, e quero que este seja exatamente um espaço de cura, de consciência e que vos possa ajudar a todos a poderem mudar alguma coisa. Obrigada.